Shalom, graça e paz, amém? Tem alguém feliz com Jesus hoje? Glória a Deus, vamos ficar de pé? Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a um lugar de experiências. Glória a Deus. Abre para mim Salmos capítulo 150. Isso é uma noite de experiências, uma noite de conhecer um pouco mais sobre Jesus. Tem alguém que quer conhecer Jesus nessa noite? Amém? Abre aqui para mim, Salmos capítulo 150. No certo a gente vai aqui. Vamos lá? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos atos, louvai-o segundo a sua excelente grandeza, louvai-o com som de trombetas, louvai-o com sáltero e harpa, louvai-o com tamborins e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o sobre os altos símbolos, louvai-o sobre os altos sonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos repetir isso juntos? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mais uma vez, vamos lá? Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer algo que nós geralmente não fazemos, mas hoje eu quero instigar você a fazer isso. É um senso de comunidade, um senso de estar pertencente a esse ambiente. Eu quero que você saia do seu lugar agora, procure uma pessoa, vamos orar juntos, vamos fazer isso, vamos abençoar a vida desse irmão, liberar palavras de bênção sobre a vida deles. Saia do seu lugar, procure alguém, não deixe ninguém sozinho, libera uma palavra de bênção sobre a vida desse irmão aí. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que nos alcança todas as manhãs. Ah, Senhor, como nós amamos a Tua presença, como nós amamos estar na Tua presença, estar na Tua casa. Senhor, essa é mais uma noite em que nós viemos cultuar ao Senhor, em que nós viemos prestar um culto, Te entregar o nosso melhor. Senhor, hoje nós queremos profetizar sobre a vida do nosso irmão, para que seja uma noite de experiências na Tua presença, em nome de Jesus. Que não seja uma simples noite de culto, mas que seja uma noite de avivamento, de cura, de libertação. Uma noite de experiências com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Desde já nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo fique à vontade neste lugar. Essa é a sua casa, Senhor. Essa é a sua casa. Esse é o lugar onde o Senhor se faz presente. Esse é o lugar onde o Senhor pode habitar. Faça-se presente nessa noite, Espírito Santo. Vem nos trazer novas experiências. Vem com o Teu poder. Vem com a Tua unção. Vem sobre a vida de cada um com aquilo que eles necessitam nessa noite, Senhor.
Oh Deus, nós clamamos por uma noite na tua presença. Como nós te louvamos, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite de celebrar, de estar na casa do Senhor, amém? Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Tu és bem-vindo, leão da tribo de Judá. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Abram as portas para que entre o Rei. Oh, tu és bem-vindo, Rei. O invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome diga, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é, a morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Tu és o rei da glória. Seja bem-vindo nesse lugar, rei da glória. Eu já posso ouvir, cante. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Tu és o rei. Vamos. Com as palmas, vamos. Ouço seus passos. Se ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Eu ouço seus passos. Se ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou. Eu ouço seus passos. Se ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei. Meu Deus é o leão. Ele é. A morte não venceu. Ele é o rei. Ele é o rei.
Vocês estão felizes? Aleluia! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Levante as suas mãos e diga aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ser a melhor parte que nós escolhemos nessa noite. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. E não importa, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é
precioso Jesus, eu amo o som da sua voz, tuas palavras.
nossos lábios. Nós te entregamos, Senhor, todo louvor e adoração nessa noite. Seja exaltado, seja entronizado, seja engrandecido neste lugar, Senhor.
orar por alguns instantes. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós o adoramos, nós o exaltamos porque Ele é bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. Aleluia. Chegamos também numa parte importante do nosso culto, que é a parte onde nós também entregamos algo para o Senhor, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra do Senhor nos diz assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. É o que diz o Senhor, é o que o Senhor nos ensina, amém? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Trazer os dízimos, ser fiel nos nossos dízimos e as nossas ofertas não é algo que o mundo, que as pessoas nos impõem, que a liderança nos impõe, mas é um princípio bíblico. É um princípio onde o Senhor nos ensina a praticarmos, a fazermos isso, a sermos fiéis. E diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. E aí o Senhor ainda diz mais: e eu abrirei as janelas dos céus, onde não vai haver espaço, onde você colocar as bênçãos que serão derramadas sobre a sua vida. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mas nós precisamos ser fiel e cumprir com aquilo que o Senhor nos diz, cumprir com aquilo que a palavra nos ensina e nos ordena. Por mais que às vezes não seja fácil. Existem meses, que às vezes a gente fala: meu Deus, esse mês está difícil, apertou. Mas nós precisamos ser fiel com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós precisamos ser fiéis com os princípios, com aquilo que o Senhor fala na sua palavra, com aquilo que o Senhor deixou para nós na Bíblia, aquilo que nós aprendemos, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé comigo. Você que vai dizimar e ofertar, tem aqui os nossos envelopes, temos os QR Codes atrás das cadeiras, você pode ficar à vontade em nome de Jesus, se você vai dizimar, ou se você vai ofertar, que a palavra fala que oferta é aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E cada um contribua não por tristeza ou por necessidade, mas por alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém? Levante sua mão comigo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pelas nossas vidas. Nós te agradecemos pelas portas que já foram abertas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus pela vida de cada um dos meus irmãos que não ofertar e dizimar nessa noite na sua casa. Aqueles que também não podem fazer isso nessa noite, mas que o Senhor venha sobre cada um deles de maneira especial. Senhor, venha sobre nós com as tuas bênçãos abundantes em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos a tua igreja e a tua casa, em nome de Jesus, uma bênção de prosperidade, bênção sem medidas, que as janelas do céu sejam abertas sobre as nossas vidas, e que possamos receber, Senhor, as suas bênçãos sem medidas, como diz na tua palavra, que nem haverá um espaço onde colocá-las. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe como os teus filhos, os teus servos, que cumprem a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que trouxe pode ficar à vontade para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Boa noite.
Muito feliz com o que o Senhor tem feito nesse lugar, com o que o Senhor tem, como Ele tem nos abençoado, como Ele tem cuidado de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Ele é o mesmo que morreu e também ressuscitou. Nós adoramos e nós entronizamos a um Deus vivo. Nós estamos nesse lugar aqui não para adorar um Deus morto ou feito por mãos humanas, como diz o salmista no Salmo 115. Os deuses de mãos humanas têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam. Mas nós servimos a um Deus vivo, diz o salmista. Em uma outra oração ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? E ele tem uma certeza: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que também fez a terra. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite. Esse mesmo Deus veio visitar você nessa noite. Então o meu convite, a partir de agora, entregue o seu melhor. Eu não sei se até aqui você entregou o seu melhor, mas a partir de agora entrega o seu melhor, porque, como eu sempre falo, hoje pode ser a última vez que você cultua. Hoje pode ser a última vez que você louva ao Senhor. Hoje pode ser o seu último louvor. Hoje pode ser a última palavra que você vai escutar. E qual é a devoção que você tem para entregar a Ele nessa noite? Nós entendemos que o culto é um lugar de sacrifício. O culto não é somente um lugar onde nós recebemos uma palavra, nós recebemos alguma coisa, mas o culto é o lugar de entregar. O culto é o lugar de deixar alguma coisa. E a minha pergunta para você: você trouxe alguma coisa para entregar no altar do Senhor nessa noite? O salmista vai dizer: o que daremos nós ao Senhor por todos os teus benefícios? O que você tem para entregar por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você? O meu convite é: entregue a sua vida por inteiro. Se entregue por inteiro a Ele. Ele veio nessa noite te encontrar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Antes de iniciarmos a palavra, feche os seus olhos. A minha oração, o meu convite é para que você ore ao Senhor dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha melhor atenção. Eu quero prestar o melhor culto. Eu quero prestar o meu melhor nessa noite. Eu não quero entregar qualquer coisa. Jesus, nós não queremos entregar qualquer coisa. Nós queremos entregar o nosso melhor. Jesus, nós queremos entregar o nosso melhor. A tua palavra diz: onde existe 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Existem mais pessoas nessa noite com grande expectativa no Senhor. Nós queremos a palavra do livro de Romanos, que diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão reunidos nesse lugar nessa noite, manifestando a entrega, manifestando a devoção. Nos encontra nessa noite, Jesus. Encontra os nossos corações famintos. Aquece-nos novamente, Jesus. Papai, aqueles que entraram nesse lugar com pensamentos de morte começam a ser impactados pela vida de Jesus agora. Aqueles que entraram sem expectativa de futuro, o Senhor é conhecedor do futuro. Aqueles que entraram com o coração ansioso, eu ministro sobre a sua vida agora a paz que excede todo entendimento. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que entraram cansados recebam alívio. Aqueles que entraram com desejo suicida, seja encontrado pela vida de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que entraram doentes sejam curados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém?
Nós estamos falando sobre alguns princípios. Nos últimos cultos eu ministrei a respeito sobre uma visão que nós carregamos, sobre uma missão que nós carregamos. E nessa noite nós daremos continuidade a essa mensagem, continuidade a essa missão, a essa visão, porque é muito importante, mais importante, falei no último culto, que mais importante do que a velocidade é para onde nós estamos indo. O que determina a nossa velocidade é o conhecimento a respeito do caminho. E percebemos e vimos que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós ministramos sobre isso no último culto. Nós falamos sobre alguns princípios e regras humanas que pessoas impõem através da sua própria mente, da sua própria consciência. Porém, nós cremos e acreditamos em algo que vem do alto, em uma palavra que vem do alto. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Mais uma vez, nós falamos nos últimos cultos sobre qual evangelho nós estamos carregando, porque mais importante do que pregar, tão importante quanto pregar o evangelho e as pessoas aceitarem a Jesus, é a qual evangelho essas pessoas estão aceitando, ou a qual Jesus essas pessoas estão aceitando. Porque nós vemos muitas vezes o próprio evangelho sendo deturpado, mudado, alterado para que caiba cada vez mais em nós. Mas nós não queremos adequar o evangelho à nossa altura, mas nós queremos chegar a esse lugar, porque nós entendemos que o evangelho ele é perfeito, Cristo ele é perfeito, esse é o nosso modelo, o modelo de perfeição. Nós entendemos que nós estamos num processo de santificação, ao qual só vai ter fim na glorificação. Amém. Isso, você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Então, nós falamos nos dois últimos cultos sobre qual evangelho nós estamos pregando. E nessa noite, eu quero falar com vocês, o tema da minha mensagem hoje é abrindo mão da vida para cumprir a missão. Vou repetir, abrindo mão da minha vida para cumprir a missão. Existe uma missão maior do que a nossa vida. Existe um propósito maior do que a nossa vida. E é sobre ele que nós caminharemos e entenderemos nessa noite. Olha o que o livro de Atos vai nos dizer. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Pode deixar aí. Vamos ler a parte A mais uma vez. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Nós estamos nessa terra com uma missão. Você que faz parte do reino de Deus e você que veio aqui nessa noite não foi por acaso. O Senhor te trouxe nesse lugar. Eu costumo dizer que em todos os cultos que você está no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. E quando esses três estão juntos, é impossível o Senhor não agir. Quando nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. E você está nesse lugar nessa noite. Nós vamos entender que nós estamos aqui com uma missão maior. Nós carregamos o reino de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, não precisa abrir. A Bíblia vai dizer que nós carregamos um tesouro em vaso de barro. E que tesouro é esse, senão o evangelho do reino de Deus? Paulo ele fala sobre isso em Coríntios e
é de fato o que nós estamos fazendo nessa terra. Somos como vasos de barro, nós somos feitos do barro e carregamos um tesouro de muito valor. E esse tesouro é o evangelho do reino de Deus. E a minha pergunta é: quem nos deu essa missão do reino, essa missão de compartilhar as boas novas? Cristo. Cristo, ele veio e estabeleceu o que é o reino dos céus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Daniel, ele vai apontar sobre esse reino que não passará. Existirão 3, 4 reinos e o último não passará, e esse reino é o reino de Deus. Ele veio e foi estabelecido pelo mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Jesus Cristo, ele veio na terra e estabeleceu um reino para que nós pudéssemos caminhar de acordo à verdade da palavra. Mas o mais interessante para mim é que o Senhor, ele não nos pede aquilo que primeiro ele não nos ensinou. Por isso ele veio aqui na terra e nos ensina o caminho, nos ensina o passo a passo. Ele nos ensina o passo a passo. E que passo a passo é esse? Caminhar como ele andou, andar como ele andou. Jesus Cristo, ele veio, viveu aqui na terra como um homem para nos ensinar. Existe um caminho, é possível ser homem aqui na terra, viver uma vida humana aqui na terra e ainda ir morar nos céus. Nós sabemos e veremos daqui a pouco que ele foi para os céus preparar um lugar para nós, uma morada para nós. Nós cremos nessa palavra. Então a primeira pergunta é: quem nos deu essa missão? E nós acabamos de entender que quem nos deu essa missão de carregar o reino de Deus foi Jesus Cristo. O segundo ponto: qual é a missão que nos foi dada? Você está na terra e tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre toco nela porque é muito importante. Quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Quem não sabe para onde está indo, qualquer vento ele vai. Qualquer opinião ele segue, qualquer conselho ele segue, porque ele não tem definido na sua mente o que de fato ele veio fazer aqui. Que evangelho é esse que você carrega, que em todo tempo ele muda? Que evangelho é esse que você carrega, que em todo tempo ele sofre uma adaptação? Não, o evangelho de Deus, ele não sofre adaptações. A missão é uma e nós seguiremos até o final. Aquele que permanecer até o final, esse será salvo. Então, qual é a nossa missão? Seja como Jesus. Nós sabemos, nós nos nomeando cristãos. Nós falamos: você é de que religião? Eu sou cristão. Na verdade, o cristianismo não é religião, mas um estilo de vida. Por quê? Porque o cristianismo, ele é baseado na vida de Jesus. E se o cristianismo é baseado na vida de Jesus, é um estilo de vida. Então nós vivemos o estilo de vida de Jesus. Quando nós queremos viver e fazer parte desse cristianismo, nós precisamos prontamente olhar para Jesus. E em todos os passos que ele fez, nós precisamos fazer igual. Gabriel está dizendo, está colocando um peso muito grande sobre mim. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi para o Pai, mas deixaria um Espírito Santo, aquele que nos ensinaria e nos guiaria por toda a verdade, dentro de nós. Então, nós estamos hoje aqui na terra carregando uma missão. E que missão é essa? Ser como Jesus. Abre para mim no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Qual é a nossa missão? Então Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada na terra e nos céus. Até o versículo 20. Portanto, vão. Olha a nossa missão sendo muito clara, descrita pela palavra de Deus. Jesus nos descrevendo isso no livro de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos. Fala comigo, discípulos. Agora fala forte em nome de Jesus. Fala aí, discípulos. Isso. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a nossa missão é muito clara. Volta um versículo para mim, por favor. A nossa missão está muito clara, descrita na palavra de Deus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Olha lá, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. É isso que Jesus deixou para nós.
É isso que ele nos orienta a fazer. Ele está prestes para ir para o Pai e ele fala: a missão de vocês é essa, continuar um legado que eu comecei. A nossa missão é: façam discípulos que se pareçam com Jesus. Essa é a nossa missão maior. 2. Nós carregamos o poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Qual que é a nossa missão? Ser igual a Jesus. Carregar o poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser como Ele, andar como Ele, carregar o poder que Ele colocou sobre nós. No livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, nós somos revestidos de poder. A ordem que Jesus deu foi a seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então eles ficam nesse lugar. E no livro de Atos, no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que de repente estavam todos reunidos num só lugar. De repente um vento impetuoso enche toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados em outras línguas. Cada um entendia segundo o seu próprio idioma. Olha que maravilha. Essa é a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, a nossa primeira missão é: se pareça com Jesus, seja como Jesus, ande como Ele andou e carregue o poder que Ele deixou sobre nós. Porque por vezes nós parecemos que não carregamos, não temos poder, não temos recurso. Como assim, Gabriel? Se alguém está com dor de cabeça do seu lado, qual é a primeira atitude que você tem? E Jesus, pega o do flex. Mas o Senhor deixou poder sobre você. Deixa eu orar por você, meu irmão. A oração carrega o poder. Você carrega poder. Nós entendemos no livro de João, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e nada do que foi feito sem a palavra se fez. Você carrega a palavra, e a palavra é poder. A palavra é poder. Então a nossa missão é carregar o poder que Ele colocou sobre nós. Naturalmente segue em nós. Gabriel, você já me falou quem foi que me deu a missão. Você já me falou que missão é essa. E a minha pergunta sempre fica: como eu posso cumprir essa missão? Nós presenciamos muitas pessoas que estão cheias de conhecimento sobre o que é a missão. Conhecemos pessoas que estão cheio da letra, e a Bíblia é muito clara em nos ensinar que a letra por letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta termos todo o conhecimento da Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de capa a capa, sem que nós tenhamos o Espírito. Então a minha pergunta é: você entendeu qual que é a sua missão? Pregar o Evangelho de Deus. Mas como que eu faço isso? Como que na prática, Gabriel, eu faço isso? Todos os dias você tem a oportunidade de ser como Jesus. Todos os dias você tem a oportunidade de agir como Ele ou não. A Bíblia vai nos ensinar, no livro de Romanos, ela vai nos ilustrar uma guerra infindável que acontece dentro de nós. E que guerra é essa, Gabriel? A guerra do Espírito contra a carne. Do Espírito contra a carne. A carne todos os dias vai acordar pela manhã e dizer assim: ei, não lê a Bíblia não precisa orar, nada disso. Só pega o celular rapidinho, abre o Instagram, já vê os stories do dia e vai para o trabalho. Nós fazemos isso corriqueiramente, diariamente. Nós fazemos isso. Mas o Espírito prontamente do outro lado, isso a carne falando, mas o Espírito está dizendo: ei, alimenta. Leia a palavra. Antes de você sair do trabalho, ora. Pede proteção ao Senhor. Conversa com Ele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que as outras coisas Ele faz. Mas a nossa ansiedade nos consome tanto que nos faz esquecer do que é mais importante: Cristo. Aquele que conhece os nossos dias, aquele que conhece todo o
nosso dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Ele conhece, porque os Salmos vai dizer que antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já escreveu os nossos dias. Ele conhece, mas para nós é mais importante a notícia. Para nós é mais importante a carne, porque ela está sempre sendo alimentada, ela está sempre sendo fortalecida, enquanto o Espírito está sendo deixado de lado. É importante alimentarmos o Espírito todos os dias, dia após dia. O Senhor dá uma ordem para o povo. Sempre cito esse exemplo porque ele ilustra muito bem o que é o alimento diário, que é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo do Egito ele está saindo, fazendo a travessia para a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E nessa travessia o Senhor dá uma ordem para o seu povo: ei, o alimento que você comer hoje, não guarde para amanhã. Amanhã Deus proverá. E o que é que o povo faz? Guardava o alimento e o alimento estragava. O alimento não prestava para outro dia, porque a ordem do Senhor o alimento é diário. Assim é a nossa vida espiritual. Não adianta você querer viver com o alimento de hoje, amanhã. Gabriel, mas eu vim no culto e o culto foi muito abençoado. Glória a Deus que o culto foi abençoado, mas amanhã o Senhor tem uma porção diferente para cada um de nós. Ele tem uma porção diferente para cada um de nós. O Senhor nos quer comprometidos com a obra dele, comprometidos com esse reino, com essa missão que a nós foi confiada. E a minha pergunta para você: no reino de Deus, você tem sido mais envolvido com as coisas ou comprometido com elas? Porque naturalmente nós vemos todos os dias pessoas envolvidas, muitas vezes vêm, aceita Jesus e com pouco tempo já não está mais. Meu Deus, o que acontece? Essa pessoa ela está envolvida ou ela está comprometida. Por vezes existem pessoas com anos de igreja, anos nesse contexto de reino de Deus, mas mesmo assim continua em um papel de envolvida, mas não comprometida. Gabriel, me explica melhor o que são essas pessoas que são envolvidas e outras comprometidas. Tem uma história que sempre que fala sobre envolvido e comprometido, a gente se recorda dela. Vai falar que um fazendeiro, ele tem galinha, tem porco, tem vaca, tem boi, tem um negócio todo lá. E os boi e os animais dizem: rapaz, vamos fazer um café da manhã para o fazendeiro. Os animais se reuniram: vamos fazer um café da manhã. Vamos. E então a galinha fala assim: rapaz, eu vou dar o ovo. Certo? Aí vem a vaca e diz: eu vou dar o leite. Beleza? E agora vem o porco. O porco dá o quê? O bacon. Quem que está envolvido e quem que está comprometido com esse café da manhã? A vaca vai dar o leite. Deu leite, acabou. A galinha da mesma forma, deu o ovo, também acabou. Mas e o porco? O porco ele está comprometido, porque depende da vida dele. É isso. No dia a dia é isso. No reino de Deus é isso. Existem as pessoas que estão envolvidas com o reino, então elas fazem muitas coisas, elas estão ali perto de muita gente, mas ela não está comprometida com o reino de Deus. E mais vale uma pessoa comprometida do que uma pessoa envolvida com as coisas. O envolvido, ele está sempre achando o problema, mas o comprometido, ele está sempre com a solução. O envolvido, ele sempre entrega o que resta. O comprometido sempre entrega a primícia. O envolvido, o que sobra, ele fala: esse aqui é de Deus, esse aqui é para o reino. Eu estou envolvido com as coisas, mas eu não estou comprometida com ela. Você está comigo? Diga amém. Os envolvidos, eles estão sempre com as águas nos pés. Os comprometidos estão sempre procurando mergulhar. Sempre, sempre, sempre. Não está satisfeito com as coisas no raso. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre aquela palavra que o Senhor dá a Ezequiel: Ezequiel, está vendo essas águas, Ezequiel? Estou vendo, Senhor. Põe os pés nas águas. E ele põe os pés. Entra mais um pouquinho, entra mais fundo e mais fundo e mais fundo.
E Ezequiel chega a um ponto que ele não consegue mais andar, ele precisa nadar. E é sobre essas águas que os comprometidos desejam. Aqueles que querem de fato o reino de Deus e são comprometidos com ele, mergulha profundo. Abre mão da sua própria vida para viver esse evangelho, para viver esse reino de Deus. Os envolvidos, eles tomam o espaço. Os comprometidos, eles abrem o espaço. Eles criam espaços. Os envolvidos, eles sempre buscam as soluções. João capítulo 6, verso 68. Os envolvidos, eles ficam por pouco tempo. Os comprometidos, eles têm uma aliança. Os comprometidos, eles têm uma aliança. Os envolvidos, eles vêm e passam, mas os comprometidos, eles ficam. Certo dia, para a gente contextualizar antes de ler aqui, olha o que acontece. O Senhor estava com uma multidão que sempre o cercava ele, sempre. Jesus estava cercado de multidão. E quando ele estava cercado dessa multidão, ele sempre falava palavras muitas vezes duras, palavras de arrependimento, palavras de confronto. E em uma dessas vezes aconteceu dessa mesma forma. Ele chegou para a multidão e disse: ei, se converta, faça isso. Ele confrontou. No final do confronto de tudo, um foi embora, outro foi para um lado, outro foi para o outro. E Jesus faz uma pergunta agora para os 12 discípulos dele. Ele fala assim: ei, e vocês não vão também? E então Pedro, comprometido, dá essa resposta a Jesus: Senhor, para onde, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Os envolvidos com o reino de Deus, quando escutam uma palavra um pouco mais dura, a primeira coisa que ele faz é dispersar. E Jesus fazia testes como esse. E aí, vocês não vão embora também? Está difícil os tempos, as coisas estão apertando. Vocês não vão embora? Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não existe outro lugar, Jesus, onde eu encontre a palavra de vida eterna, porque o comprometido, ele tem uma aliança. Independente, eu estou junto. Eu estou junto. Eu estou junto. Provérbios capítulo 15, verso 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica ainda mais salvo. Agora a minha pergunta: quem vai cumprir essa missão? Agora você entende que para cumprir essa missão, a missão de pregar o evangelho do reino de Deus, eu preciso ser comprometido. A minha pergunta é: quem irá? Mateus capítulo 9, versículo 37 vai dizer que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Certo dia, no livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que Isaías, ele olhou para o trono e viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia toda a casa de glória. De repente Isaías ouve uma voz do meio da fumaça e dizia: Isaías, ei, quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Quem eu enviarei?
enviarei. Isaías prontamente dá uma desculpa, talvez possa ser essa a sua desculpa hoje. Jesus, eu sou um homem de impuros lábios, eu vivo no meio de pessoas pecadoras, eu sou falho. E então o Senhor, Isaías vai narrar que então um anjo pega uma brasa viva como tenaz, uma brasa viva, e desce e toca nos lábios de Isaías. E agora Isaías está purificado. E então o Senhor faz novamente a pergunta: Isaías, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, muitos são chamados, poucos escolhidos e menos aprovados. Vou repetir, preste atenção nisso aqui. Muitos são chamados, poucos são escolhidos e menos aprovados. Você conhece a palavra e a palavra de Deus vai dizer exatamente isso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu sei que ainda menos aprovados. O próximo passo para carregar esse reino de Deus, que é semelhante a uma pérola de grande valor, é o passo onde muitas pessoas desistem, porque é um dos passos mais difíceis. Abrir mão da sua própria vontade, ou melhor, abrir mão da sua própria vida. Você pode olhar para mim e falar assim: Gabriel, quanto que custa esse reino? Não é possível. Esse reino é muito bom. A Bíblia vai dizer que eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Ela vai dizer que Ele me dá poder para curar enfermos, me dá poder, ela me dá tudo isso. Então deve custar alguma coisa. Alguma coisa custa. De fato, Atos capítulo 20, verso 24, mais uma vez, a Bíblia vai dizer: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhado o evangelho da graça de Deus. É nessa parte que nós descobrimos que nós não valorizamos tanto quanto achamos o reino de Deus. É nessa parte que a gente percebe que a gente canta: a tua presença vale mais, mas muitas vezes não vale. É nessa parte que nós percebemos que nós não achamos ou não valorizamos como deveria o bom tesouro. É nesse lugar, é nessa hora, é nessa fase que nós descobrimos que não valorizamos de fato o bom tesouro. Tem um cara narrado na Bíblia chamado Jovem Rico. Está lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. É aqui que a gente descobre que a gente não está pronto, muitas vezes, para abandonar a nossa vida, para viver o reino de Deus. Mas é justo que muito custe o que muito vale. É justo que custe muito aquilo que de fato tem muito valor. Vamos até o versículo 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhes perguntou: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com muito amor. Olha como como a Bíblia é detalhista. A Bíblia diz que Jesus olhou para esse jovem com amor e disse: falta uma coisa a você. Pausa. O que Jesus está falando? Esse jovem, ele cresceu, e a Bíblia está dizendo que ele é fiel a todos os mandamentos, a tudo. Ele obedece tudo. Jesus,
Ei, seja fiéis aos mandamentos, todos. Jesus, eu já estou fazendo isso. Agora tem algo que você precisa largar, porque isso está no seu coração. Não é sobre a letra, falei agora há pouco. A letra por letra ela mata, mas o Espírito vivifica. E olha o que o Espírito agora confronta. Falta uma coisa a você: vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: então, quem que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. O Senhor faz um teste com esse jovem rico. Ele poderia, de fato, ir lá, vender tudo que tem e voltar. Mas não, Jesus não está falando a respeito da riqueza dele. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar aqui de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que o Senhor está ensinando para esse jovem rico é: meu filho, aonde está o seu coração? Não, eu tenho muitas coisas, Senhor. Eu tenho servido ao Senhor, eu tenho seguido os mandamentos, eu não estou errando nada, mas aonde está o seu coração? Porque você pode, de fato, seguir os meus mandamentos, seguir as leis de ponta a ponta, mas e o seu coração? Aonde está? Porque o desse jovem, o problema não era o dinheiro, o problema era o coração dele. E Jesus confronta ele: vende o que tem. Porque para entrar no reino de Deus, você precisa abandonar os tesouros que estão escondidos no seu coração. A idolatria do tesouro do seu coração. E o que é a idolatria? A idolatria nada mais é do que colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Alguma coisa você está colocando no lugar de Deus. Já parou para pensar? O confronto de Jesus ao jovem rico foi pelo dinheiro dele. Mas e o nosso coração, onde está? Jesus é muito incisivo em dizer: ei, é difícil, é quase que impossível um rico entrar no reino dos céus. E agora no último texto os discípulos estão perdidos, meio que assim: então quer dizer, como assim? O rico não vai poder entrar no céu? E aí Jesus fala assim: ei, nada é impossível para Deus. O que Jesus queria não era que ele acabasse com a riqueza dele. O que Jesus queria é que ele abrisse mão do coração dele na riqueza, para então caminhar com ele. É difícil um rico entrar no céu se ele derramar o seu coração, soltar as riquezas desse mundo e focar em Cristo. Então nada é impossível para Deus. Nada. Para a gente entender que não se trata da riqueza, Jesus ele não está olhando para o dinheiro do jovem rico, ele está olhando para o coração. Você percebe isso lá no livro de Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Olha o que vai dizer. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos, fala comigo, ricos. Fala mais uma vez mais forte, ricos. Isso, lançavam ali grandes quantias. Olha o que o Senhor está fazendo agora. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenininhas moedas de cobre de muito pouco valor.
Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: ei, em verdade lhes digo, que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que Jesus está ensinando ao jovem rico é: a sua dependência não pode estar no dinheiro, a sua dependência precisa estar em mim. Da mesma forma que ele ensina, falando a respeito da viúva, ela acabou de depender inteiramente do sustento que vem de Deus, porque ela deu as últimas 2 moedas que lhe sobravam. Aonde está o teu coração? Porque aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. A sua riqueza ou o seu tesouro pode ser coisas minúsculas, pequenas, mas que para você tem muito valor. Por exemplo, quando Jesus chama Paulo e André, eles estavam pescando e Jesus dá uma ordem para eles: me seguem, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles deixaram 2 coisas, o barco e a rede. Tudo que tinha, ele abandonou. O sustento dele vinha de onde? Do barco e da rede. E Jesus fala: ei, isso depende de mim. Gabriel, você está falando que eu tenho que abrir mão do meu trabalho, de tudo? Não, eu estou falando que você precisa entender aonde está o seu coração. O seu coração está nas coisas do mundo ou está em Deus? O seu coração está mais ligado nas coisas lá fora do que em Jesus? Quem que é a sua prioridade? Quem é a nossa prioridade, igreja? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É quando eu acordar, em primeiro lugar é o reino de Deus. Quando eu estiver no trabalho, em primeiro lugar é o reino de Deus. É isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Colocar ele acima de todas as coisas. Tiago e João, eles abriram mão da sua família e do barco. No livro, a Bíblia vai falar sobre isso. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O reino dos céus, ele não só nos custa tudo, mas ele nos custa tudo o que temos. Tudo o que temos. Quando Jesus olha para o jovem rico, ele já faz tudo, ok, mas tem uma coisa que você não entregou: a sua riqueza. Mais uma vez, o problema não é a riqueza, mas aonde está o seu coração. A gente encerrar, o que custa o reino de Deus? Tudo. Eu vou citar mais uma vez esse exemplo. O Senhor conta essa parábola, eu sempre falo sobre ela porque ela marca muito meu coração. Ela diz que um homem, ele descobriu um tesouro, uma terra muito promissora. Ele vai, cava e tem uma pérola de grande valor. Ele encontra, enterra aquela pérola, vai, vende tudo que tem, volta, compra aquela terra de novo. Fala, agora sim, ele vende tudo que tem por causa de um campo que possuía a pérola de grande valor. A pérola de grande valor, irmão, é Cristo. Cristo é a pérola de grande valor. Qual é, Gabriel, a recompensa de viver essa missão? Qual é a recompensa de viver isso? Qual é a recompensa de estar vivendo o reino de Deus? Abre para mim, para a gente caminhar para o final. Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus 25, 34. Até o versículo 46. Diz assim, ó: então o rei dirá: qual é a recompensa daqueles que vivem no reino de Deus? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Então o rei está falando sobre Deus. Dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer,
Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui o Senhor está nos ensinando a nossa recompensa. Naquele grande dia o Senhor nos receberá, Ele vai dizer: vinde a mim, benditos, para o reino e a morada que foi preparado para aqueles que andaram segundo a palavra de Deus, segundo a missão que a nós nos foi confiada, que é carregar o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus para Deus, não o evangelho do reino de Deus para os homens, mas o reino de Deus. Essa é a nossa primeira recompensa. Vinde a mim, benditos do meu Pai. A segunda, João capítulo 14, verso 1 ao 7. Um lugar, olha o que ele foi fazer lá em cima. Acabei de falar para vocês sobre a morada, mas olha o que ele foi fazer. Foi? Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê ao Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras maiores do que eu faço. Fará coisas ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Próximo. E farei o que vocês pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, e o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Terceiro, para a gente encerrar, se coloque de pé. Qual é a recompensa que nós estamos buscando? Livro de Mateus 6, verso 19. Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam, arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde, volta lá, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Jesus, essa é a sua palavra, são os seus ensinamentos, essa é a sua verdade.
Obrigado por nos ensinar a respeito dessa verdade. Espírito Santo, o meu pedido é para que o Senhor complete cada palavra liberada aqui. O meu pedido é para que o Senhor aqueça o coração dos meus irmãos, para que eles entendam o valor de carregar esse evangelho, o valor de carregar o evangelho do reino de Deus, e não como um peso, mas com amor, porque nós entendemos o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós entendemos, Jesus, tudo que o Senhor entregou por nós. Então, o que daremos nós ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito? Nessa noite nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Nessa noite nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que o Senhor faça boa obra na vida dos meus irmãos. Que o Senhor faça boa obra na vida dos meus irmãos. Todos vocês com os olhos fechados ainda, eu quero fazer um convite para alguém de coragem, alguém que nessa noite entendeu que precisa entregar a sua vida aos pés de Jesus. Alguém que nessa noite decidiu aceitar Jesus. Eu não vou demorar nesse convite. Eu quero convidar você que nessa noite quer tomar essa decisão de dizer: Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero conhecer esse Jesus que esse rapaz pregou, esse rapaz falou. Eu quero conhecer esse Jesus. Você que nessa noite quer tomar essa decisão, aí no seu lugar mesmo, a igreja ainda com os olhos fechados, aí no seu lugar, levante as suas mãos, deixa eu orar por você. Você que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus. Você que nessa noite quer dizer: Jesus, venha comigo. Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Aí no seu lugar mesmo. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer dizer: Jesus, eu estou aqui com o coração aberto. Eu quero te conhecer, quero caminhar contigo. Você que nessa noite quer tomar essa decisão, quer fazer parte dessa família que caminha para os céus, levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta suas mãos, deixa eu orar por você. Amém. Jesus, obrigado. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a sua igreja. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Obrigado pelo seu amor liberado e derramado em nossas vidas. Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, nos direcionou, nos levou a esse lugar de quebrantamento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre nos visita de maneira diferente, porque o Senhor manifesta uma multiforme graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, eu quero orar sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor os abençoe, os leve em paz para casa, que o Senhor cubra a vida dos meus irmãos com sangue, que o Senhor cubra a vida dos meus irmãos com a sua proteção, que o Senhor esconda-os debaixo das suas poderosas asas, que o Senhor os cuide, os abençoe.